ninguém precisa de você. O texto de Gálatas, ele vai nos dizer o seguinte, a partir do verso 11, ele diz: quando, porém, Cefas que o texto se refere é o mesmo apóstolo Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas, juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: se você, que é judeu, vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro de pecado? De modo algum, porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo o transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Senhor, Pai, Deus, que esta palavra, através do Teu Espírito, possa tocar os nossos corações. Que esta palavra possa perfurar ouvidos, Deus, e chegar aos nossos corações de maneira que as nossas vidas sejam trabalhadas, moldadas pelo Teu Espírito, e que cada verso desse texto se faça presente em nossas vidas, Deus. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. O título, como eu já disse, é Ninguém Precisa de Você. E já para iniciar essa mensagem, eu faço uma pergunta. Por que você está aqui se ninguém precisa de você? Sabe, o nosso coração ele tem uma tendência a ser muito egocêntrico. A gente foca muitas vezes na última parte da pergunta, nas últimas 4 palavras, ninguém precisa de você, e a gente se esquece da parte inicial. Por que nós estamos aqui? Por qual motivo? Por qual razão? O que nos fez ter o coração disposto a vir aqui nessa noite? O que nos fez ter o coração disposto a estarmos servindo a Cristo? Mas vejamos o que a palavra nos diz acerca disso. Porque se nós temos o coração trabalhado na nossa motivação, no nosso porquê estamos aqui, é porque o nosso coração foi trabalhado pelo Evangelho. E com base nesse texto, eu destaco aqui agora 3 ações do Evangelho. A primeira ação é que ela alerta. O Evangelho nos faz um grande alerta. Mas alerta para quê? Dos versos 11 a 16, nós veremos que o Evangelho, ele alerta para o fato de que todo mundo precisa ser corrigido. Olha só o que o texto nos diz no verso 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível.
De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, e quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se temendo os da circuncisão. Quem foi corrigido nesse episódio aqui? Pedro. O apóstolo Pedro, aquele do qual Jesus disse a ele: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O Pedro que passava nas ruas e pessoas eram curadas com a sombra dele, ele teve de ser corrigido pelo apóstolo Paulo nessa situação. O que isso nos deixa entendido? Que não existe um cristão que não precisa de correção. Por mais que eu seja uma pessoa que aparenta ser justo perante as outras, perante a sociedade, ainda assim eu tenho aspectos da minha vida que eu preciso ser corrigido. E olha só, isso não ficou só com Pedro, porque se a gente for um pouco mais adiante, nos versos 13 e 14, nós veremos que o Evangelho ele também faz um grande alerta para o fato de que todo mundo tem um lado hipócrita. Por que todo mundo tem um lado hipócrita? Porque muitas vezes nós pregamos uma coisa e agimos de maneira diferente. Nós somos falhos da natureza humana que todo dia como é que o reformador falava? Eu pensava que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que ele sabia nadar. E a nossa carne é dessa forma. A nossa carne, a cada dia, ela nos tenta. Nós somos tentados pelas nossas cobiças. E olha só, nesse episódio havia também Barnabé. Quem era Barnabé? O discipulador de Paulo. O discipulador de Paulo foi corrigido por Paulo. Os versos 13 e 14 dizem o seguinte: e também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas na presença de todos: se você é judeu, vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Basicamente, o que aconteceu aqui, gente? Estavam todos ali reunidos numa determinada situação, na igreja, no local de Antioquia, e aí estava ali Pedro, estava ali Paulo, estava Barnabé, e aí chegaram mais uma turma lá. E aí essa turma que chegou, eles tinham um determinado costume. E aí eles olharam ao redor, aqueles que já eram convertidos, e viram a turma que estava chegando, que eles eram da circuncisão, ou seja, eles tinham com base no Antigo Testamento, uma certa aliança com Deus. Aí eles olharam e se sentiram envergonhados. Barnabé, Pedro, essa turma aí. Aí o que aconteceu? Eles começaram a deixar de lado aquelas pessoas que precisavam da vida deles, do testemunho deles, do evangelho, do reino de Deus, por medo do que outras pessoas iriam achar. Os costumes estavam impedindo pessoas de serem alcançadas pelo evangelho. Olha o quão grave é isso. Essa foi a missão que Jesus deixou aos discípulos, e eles estavam renegando por causa do medo do que as pessoas iriam pensar. Eles estavam querendo que pessoas agissem de uma maneira que eles mesmos não viviam. Por que, Pedro, que você está querendo que os outros vivam dessa maneira, se nem você está vivendo? Isso nos é um alerta muito grande, irmãos. Por quê? Porque o fato de nós querermos que os outros sejam alcançados pelo reino de Deus, isso nos cobra como testemunhas. É necessário que nós não sejamos hipócritas, que a gente não age de uma maneira com a qual nós não vivemos. Nós precisamos ser testemunhas, não apenas falar do Evangelho, mas ser testemunhas do Evangelho, com a nossa vida. E, gente, os versos 15 e 16, eles também nos fazem um alerta. Olha só, eles dizem: nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios,
Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Ou seja, as nossas ações, por mais que nós sejamos o melhor crente aparentemente na vida das pessoas, por obras a gente não é salvo. A maneira com a qual os outros nos veem somente como um crente bonzinho não é sinal de salvação. A mensagem da salvação, ela vem por fé, é uma transformação interna que é feita, e com base nessa transformação interna, como diz a música, de dentro para fora, nós somos transformados e as pessoas veem isso automaticamente. Gente, nenhuma árvore se esforça para dar fruto. Você nunca viu uma mangueira gemendo para dar fruto? Estou tentando aqui soltar uma manga, mas não vai. Ninguém nunca viu isso. É natural as pessoas perceberem os frutos do cristão. É natural perceber os frutos do Espírito na nossa vida. Tá. Aí o Evangelho, ele não tem essa ação de nos fazer, nós termos esse alerta. Mas também tem uma segunda ação, que é a ação de orientar. O Evangelho, segundo o verso 17, ele diz o seguinte: mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. O que esse texto está falando? Cristo, ele veio nos redimir da lei. Porque a lei, como é dito lá em Romanos, ela nos afirma que a lei é o que nos condena. Porque se não há uma lei que mostre o seu pecado, então como é que eu vou saber como é que eu estou pecando? Em que eu estou pecando? Seria meio desconexo se Deus não estivesse nos mostrado a maneira com a qual nós devemos viver e Ele cobrar isso da gente. E Ele mostrou. Moisés trouxe a lei e Jesus, ele veio ser a consumação dessa lei, mostrando que simplesmente pelas nossas obras nós não podemos ser salvos. A fé em Cristo Jesus nos transforma de dentro para fora, mas não é pelas nossas obras. E aí ele nos orienta a vir, o Evangelho nos orienta a vir a Cristo e não permanecer. Como assim, Tiago? Ele nos orienta a chegar diante de Deus e não permanecer da maneira como nós estamos. Nós precisamos ser transformados pelo Evangelho. A mensagem do Evangelho, ela exige transformação. Não é como, por exemplo, está sendo pregado muito hoje em dia, de que Jesus aceita todo mundo e simplesmente você vai continuar da maneira que você está vivendo. Jesus aceita as pessoas, sim, mas não para continuar da maneira com a qual nós vivíamos. Ou então, para que serviria textos como quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz é sinal de morte. Diante de Deus, a morte do velho homem. E também o Evangelho, ele orienta para não voltarmos. O verso 18 ele vai dizer: porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Ou seja, se eu estou voltando às práticas que eu tinha antigamente, qual foi a obra que Cristo fez na minha vida? Qual efeito o Evangelho teve na minha vida se eu estou com vontade de voltar àquilo que eu era no passado? Entende? Não faz sentido. Se o Evangelho é uma transformação, se nós nascemos de novo, somos uma nova criatura, então não faz sentido o Evangelho nas nossas vidas se nós permanecermos da maneira com a qual nós éramos. Se o velho homem continuar vivo em nós, o Evangelho não faz sentido nas nossas vidas. Mas Deus nos torna uma nova criatura para que estejamos
perto dele, como era no começo, a imagem e semelhança de Deus em nós. O Evangelho, ele nos alerta de que todo mundo precisa ser corrigido. Nós precisamos de pessoas com as quais nós podemos contar para compartilhar os nossos erros, compartilhar os nossos pecados, e pessoas para dizer: ei, você está errado. Ei, você precisa ser corrigido nessa área. Sabe, muitas vezes a gente se achega a Deus e nós temos uma tendência a querer nos auto-justificar. Quando nós falamos com Deus que nós não vemos, nós corremos esse risco. Por isso que Deus fala: confessai-vos uns aos outros. É preciso nós termos essa noção de corpo. É preciso nós termos esse alerta bem presente nas nossas vidas, que todo mundo precisa ser corrigido, todo mundo tem em si um lado hipócrita e que todo mundo por si só está perdido. Nós precisamos ter em mente a ação do Evangelho, que ele orienta para nos achegarmos a Cristo e não permanecermos da maneira como nós éramos, mas também para não voltarmos a ser o que nós éramos. E também, por último, a lei, ela aviva. Olha só o que vai nos dizer o verso 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de não... Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Gente, a lei nos mata. Como eu disse, se não há lei, não há transgressão de pecados. Como é que eu vou saber que eu estou transgredindo uma regra se não tem a regra? E nisso aqui eu gostaria de voltar lá um pouco no Antigo Testamento para a gente só relembrar uma situação que ela ilustra bastante o que acontece no Evangelho do Reino. Todo mundo aqui já sabe o que é a Arca da Aliança, certo? Quem não viu, quem não sabe o que é, assista Indiana Jones, você vai saber, ou para saber como é que é visível, ou simplesmente leia o Pentateuco. Tá, o que era a Arca da Aliança? Era uma caixa de madeira revestida de ouro. Nessa caixa dentro tinham 3 objetos: a vara de Arão que floresceu, as tábuas da lei e o maná. O que esses objetos representavam? Pecado. Por quê? A vara de Arão que floresceu era uma vara que os homens simbolizavam a rejeição dos homens, a autoridade estabelecida por Deus. A lei era a lei que constantemente o povo quebrava, ou seja, mais pecado. E em terceiro, tinha também o maná. O maná foi o pão que Deus enviava do céu, um milagre enviado para o homem sobreviver ali naquele deserto. E aí chegou ao ponto do homem chegar e dizer: esse é um pão, esse é um pão miserável. Deus tirou o povo do deserto, não permitiu que eles morressem de fome. E o povo hebreu ainda chegou a dizer: esse pão é uma miséria. Esses pecados, eles ferem a santidade de Deus. Mas ali no Santo dos Santos, onde estava a presença de Deus, tinha a tampa do propiciatório, que o sumo sacerdote vinha com o sangue de um cordeiro, pingava ali. E aí esse sangue do cordeiro simbolicamente representava uma espécie de bloqueio, de forma simbólica, no qual Deus via o sangue de um cordeiro derramado ao invés dos nossos pecados. E é isso que acontece, gente. É isso que acontece. A lei nos mata, mas o sangue de Cristo nos dá a vida. O sangue de Cristo, ele permite que nós vivamos. E o verso ele diz: porque morri para a lei a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. E o verso 20 continua dizendo: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus,
que me amou e se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. O Espírito nos vivifica. Se diante da lei nós estávamos mortos, o Espírito de Deus nos traz a vida. O Espírito de Deus é o que nos vivifica, é o que nos permite estarmos diante dele. Amém? É necessário que nós entendamos essa questão. É necessário que a gente entenda a obra do Evangelho feito nas nossas vidas. É necessário entender que o Evangelho nos faz um alerta. É necessário entender que o Evangelho nos orienta. É necessário entender que o Evangelho nos aviva. E já para a gente finalizar, eu digo o seguinte: as pessoas não precisam de você. Qual o sentido dessa frase? Imagine que uma pessoa está se afogando e do lado dela, outra pessoa também se afogando. Como é que alguém que está se afogando vai salvar a outra pessoa que também está se afogando? Não tem como. O ponto é que nós precisamos do Espírito de Deus. Nós precisamos de Deus para que Deus nos estenda a mão, assim como Jesus fez com Pedro, para que Ele nos resgate, para que nós não sejamos perdidos. As pessoas lá fora, elas não têm o Espírito. O Espírito nos salvou, e o Espírito que age dentro de nós é o que nós podemos oferecer. E agora já não sou mais eu quem vive, mas o corpo de Cristo quem vive em mim. E aí nós podemos dizer: ninguém precisa de você, mas o mundo precisa de nós. O mundo precisa da igreja. O corpo de Cristo é necessário nesse mundo, porque já não sou eu quem vivo. Eu estou morto, estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim.